Programa Em Dia com a Notícia. Dez horas e 43 minutos, começando o programa Em Dia com a Notícia, hoje, como acontece todas as segundas-feiras, conversando com o prefeito Rodrigo Lopes. E hoje, Rodrigo, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo ao Em Dia com a Notícia. É uma alegria estarmos aqui mais uma segunda-feira falando com a nossa população nesse dia 19 de novembro de 2018. Rodrigo, a alegria é nossa, né? Principalmente nessa véspera de feriado. A gente sabe que a prefeitura hoje está em ponto facultativo, até daqui a pouco você vai falar sobre isso. E hoje, ao contrário do que normalmente acontece, a gente não selecionou apenas um assunto, prefeito. Nós selecionamos alguns assuntos, todos eles de grande relevância e que são urgentes, pelo menos em minha opinião. Bom, na última semana, os nossos alunos do projeto Vida Nova, eles foram homenageados em Belo Horizonte pelo Ministério Público do Trabalho. Eu queria que você, por favor, falasse sobre essa grande conquista. Isso, Sandra, é uma parceria que a gente tem, Prefeitura Municipal de Andradas e Ministério Público do Trabalho. Nós já fomos premiados em outras ocasiões, em outros anos, e nesse ano nós... Antes da gente começar, Rodrigo, vamos registrar a presença aqui do Miguelzinho, né? Que é uma criança maravilhosa que está aqui conosco no estúdio, o filho do prefeito Rodrigo Lopes. Sim. Tudo bem com você, Miguelzinho? Tá acompanhando aqui o papai hoje na entrevista. Tadinho, né? Dele, tá correndo de um lado pro outro aqui. Primeira vez na rádio. Ah, é? Mas é a primeira de muitas, né? Acho que se tiver na veia dele o cunho político. Agora, o Rodrigo, pode falar então sobre como é que foi essa premiação lá? Então, foi, né, bastante... assim, uma questão bastante honrosa para o município de Andradas, né? O Ministério Público do Trabalho desenvolve um trabalho de prevenção ao trabalho infantil, né? E isso durante o ano aí de 2013, 14, a gente já teve adesão, nós fomos premiados, inclusive nossos alunos escreveram um livro falando da importância, né, da criança ter a liberdade de brincar, de estudar, né, e trabalhar só quando crescer. E agora foi uma esquete teatral, né, uma peça de teatro, uma pequena peça que foi montada pelas crianças e foi selecionado na categoria em terceiro lugar de todo o estado de Minas Gerais, né, de todas as escolas e municípios que participaram. E foi muito bacana que nós levamos essas crianças a Belo Horizonte. Então não foi apenas uma premiação, eles foram lá e apresentaram o teatro pro pessoal lá do Ministério Público. E aí um dos jurados até no final disse assim, ó, se a gente tivesse assistido essa peça antes, eles tinham ganhado em primeiro, né? Então motivo de muito orgulho pra gente, né? As crianças brilharam, foi um momento de muita alegria e um reconhecimento aí para a educação do nosso município. Então parabenizo todos os profissionais das escolas, do projeto Escola Integral, a todas as pessoas envolvidas e principalmente as nossas crianças que fizeram uma apresentação magnífica. Exato, e essa questão da educação, Andradas está sendo bastante reconhecida e eu aprendi que sketch é uma mini peça teatral de até 15 minutos, viu, Rodrigo? Isso, foram 8 minutos que eles apresentaram lá no dia, foi muito bom. Exato, parabéns pra meninada. Então depois, quem sabe, a gente traz eles aqui no estúdio para bater um papo, né? Sim, com certeza. Quem que é a professora que organizou? A Marivalda, né, foi a professora uma das professoras que acompanhou, mas nós também tivemos a presença da Marcela, né, e de todos os profissionais aí da Escola Integral, né, que foram importantíssimos e são importantíssimos no dia a dia aí da formação dos nossos alunos. Rodrigo, a Prefeitura de Andradas ela convocou recentemente os proprietários dos jazigos, tanto do cemitério municipal, tanto como aqueles jazigos que estão nos cemitérios do Campestrinho e da Gramínea, né? Devem comparecer ali à Prefeitura para fazer ali a retirada do certificado de concessão de jazigo. É bom realçar essa informação e explicar por que isso deve ser feito também. É uma previsão legal que tem um recadastramento dos jazigos, né, por 2 fatores. O primeiro deles é porque muitas vezes a pessoa tem uma concessão perpétua, então às vezes a pessoa tem a mania de falar assim, eu tenho um túmulo, eu sou dono. Na verdade ele é dono de uma concessão, né? O túmulo, ele pertence ao município, o terreno ele pertence ao município, então ele é dono de uma concessão ali. Essa concessão ela pode ser temporária, de 5 anos ou perpétua, que a grande maioria tem a concessão perpétua. Nesse caso, né, em si,
Se a pessoa não tem mais interesse ou se faleceram todos os membros da família, esse túmulo vem para o município e ele vai para uma nova concessão para uma pessoa. Interessante. Então, desde o ano de 2008, está aberto essa questão aí do recadastramento. Era para ter sido concluído em 2010, mas quando a gente assumiu em 2013, ainda não tinha sido concluído. Então, a gente fez um último chamamento, convocamos, tentamos achar o endereço de todo mundo, e as pessoas que se inscreveram até 2015, até, salvo engano, setembro de 2015, eles estão agora com certificados já prontos, emitidos, só para retirar na prefeitura. Então, essas pessoas precisam retirar, né, para que resolva isso. Um outro fator, Sandra, é que a documentação do cemitério era muito complicada. Tinha túmulo que tinha 2 fichas. Então aconteceu de ser retirado uma pessoa antes da hora porque constava o nome dela numa ficha e não constava em outra. Isso está até sendo investigado. Então a organização é no sentido de garantir a segurança aí de quem fez o sepultamento do seu ente querido e de que não vai haver nenhuma intervenção ali, senão no tempo correto e com a autorização dos familiares. Interessante. Eu acho que até esse assunto merece um aprofundamento maior. Com certeza. Né? Quem que seria o secretário responsável por esse assunto? Esse assunto está dentro da Secretaria da Vivian, né? Está dentro da Secretaria de Governo, então está sob a responsabilidade dela. Ela pode em outro momento estar vindo aqui falar. De repente, né? Ela não está essa semana no município, mas isso pode ser programado aí com o setor, né? E ela pode estar vindo falar assim sobre esse assunto. O assunto é importantíssimo mesmo. Rodrigo, a Prefeitura de Andradas também informou, né, que tem um decreto que estabelece que o feriado, mesmo sendo celebrado amanhã, né, já hoje não há atendimento em diversos setores, a Prefeitura estará fechada e a prestação de serviços ela continua naquelas áreas que são consideradas essenciais? Sim, essenciais, né? A questão do pronto atendimento, que é a parceria com a Santa Casa, mas está em funcionamento, a coleta de lixo. Então, esses serviços essenciais, eles são prestados. Então, geralmente, né, todos os anos, quando o feriado dá na quinta ou na terça, há essa questão aí do dia de ponto facultativo, né? Que é quando é a segunda ou a sexta. Coincidiu esse ano do dia 15 dá na quinta, do dia 20 dá na terça. Então, acabou ficando um prolongamento um pouco maior, né? Por outro lado, né, considerando o momento econômico que a gente está vivendo, não deixa de ser um momento de economia. Algumas prefeituras do estado já decretaram a quinta e a sexta como ponto facultativo até o final do ano, todas as semanas, porque não tem condições de manter o serviço de atendimento. Então, um problema seríssimo, né, que a gente está vivendo, já falamos outras ocasiões sobre esse assunto. Mas esse momento, né, desse feriado aí, a população com serviços essenciais não está sendo de forma alguma prejudicada, né? Inclusive, né, eu tenho aí um familiar internado no hospital, a gente teve fazendo uso do hospital o final de semana todo e o atendimento eu presenciei pessoalmente que ele transcorreu dentro da normalidade. Muito bom. Rodrigo, no último dia 13 aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Andradas, eu participei, assisti o trabalho dos vereadores e percebi lá o Márcio Teodoro falando sobre um abaixo-assinado feito por moradores do bairro do Óleo, né, que todos sabemos fica aqui na zona rural de Andradas, e os moradores do Óleo, de acordo com o vereador Márcio, ali solicitando uma creche no local, e ainda o vereador falou, olha, vamos ver, né, se o prefeito Rodrigo Lopes ele faz um estudo para ver se há demanda, se é possível atender esses moradores. Sim, é um levantamento, né, que está sendo feito. A gente tem o espaço lá que é o local onde era o antigo posto de saúde, né, que está já em anexo à escola. Então é um estudo que acredito que 1 ou 2 salas resolveria o problema de atendimento ali. É importante deixar claro para a população que hoje nós temos atendimento para 100% das crianças. Então quer dizer, se a gente pegar as crianças de toda a zona rural e trouxer para a cidade, tem vaga na creche para todo mundo. O que está sendo feito agora é um atendimento mais localizado para evitar o deslocamento, que seria inviável um pai lá do Óleo, lá do Campestrinho, trazer uma criança aqui, né? Então na Gramínea a gente já tem uma creche em funcionamento, nós vamos entregar uma no Campestrinho no próximo ano e há esse estudo aí no bairro do Óleo. Lá nas Roseiras a gente tem parceria com a Associação do Pessegueiros, né, que tem lá a sementinha, que recebe recurso do município para fazer a manutenção do seu serviço, e estamos estabelecendo agora uma parceria com a associação ali da região aqui do Gonçalves, né, da Roseira ali do seu Henrique, que também montaram uma associação de moradores na região. Então, ou diretamente ou em parcerias com associações, a gente está ampliando cada vez mais e colocando o atendimento da creche mais próximo da residência das crianças.
pode-se dizer que em Andradas é zerada a fila de Sim, creche? hoje nenhuma criança, o tempo que ela espera é um tempo mínimo que pode ser, por exemplo, uma adaptação de uma semana, que pode acontecer, por exemplo, uma creche. Tenho 10 crianças, não é aconselhável que eu coloque os 10 de uma vez, porque pode ser que vá haver uma crise de choro ali de todo mundo. Mas a gente tem um atendimento aí que ele, no máximo uma semana, essa criança está atendida. Muitas vezes o que acontece é que o pai e a mãe quer que a criança frequente uma unidade. Aquela unidade, às vezes, ela está lotada. Então tem que frequentar outra. Então, às vezes, quando tem alguma reclamação, a gente apura porque o pai e a mãe queria aquela unidade específica, né? Que geralmente o pessoal tem preferência pela unidade que está localizada no centro da cidade. E às vezes é mais perto da casa, sim, também, só né? que às vezes ali não é possível, né? Por Sim. exemplo, o Miguel frequenta a creche aqui, perto da Soves, aqui onde era o armazém de batatas do IC, né? Então é uma creche que ele frequenta e ali, por exemplo, tem vagas e bastante vagas. Lá no Bela Vista também tem bastante vagas. Então a gente está trabalhando nesse sentido para garantir aí o atendimento da nossa população da melhor maneira possível. Ô, Rodrigo, quantas cidades no Brasil será que essa fila para creches é zerada? Olha, eu acho que nós estamos aí em menos de 5%, porque o que a gente conhece de outros municípios não existe, né? A fila existe. Aqui, né, a gente teve esse privilégio de conseguir zerar sem precisar cortar outros serviços aí de atendimento à população. É interessante mesmo, porque desde criança a gente ouve, né, essa situação em Andradas, né, falta vagas nas creches e muitos anos ficou mais ou menos estagnado o número de creches e agora, não é, vem aí essa administração e, né, faz Sim. 4 creches pelo menos. Sim, foram, e agora a gente vai entregar a unidade lá do Jardim Mirante, né, no início do próximo ano. Que foi uma situação totalmente inusitada Com também certeza. para aquela obra. Sim, né? uma Tava na dificuldade reta final, construtora, né? Tivemos um problema sério, porém com a entrega dela a gente vai com certeza talvez conseguir diminuir algum aluguel, porque algumas das unidades estão alugadas. Então o objetivo agora é conseguir unidades próprias para parar de pagar aluguel. Num primeiro momento a gente ofereceu as vagas em imóveis alugados e agora a gente está caminhando para ter autonomia aí dos imóveis onde são as creches. Realmente, parabéns por esse trabalho, viu? Muito obrigado, Sandro. Né, o andradense sabe a dificuldade que é quando o pai e a mãe precisam trabalhar e não tem com quem deixar o Sim. filho. Isso gera uma outra situação, que eu não sei se é o melhor momento agora, Rodrigo, que é a mãe que não trabalha e que deixa o filho na creche. Sim. Que é uma coisa que a prefeitura, a meu ver, precisa olhar com carinho. Eu recebo algumas denúncias nesse sentido aqui, mas é difícil. Sim, mas o Sandro, é uma questão seguinte, hoje na verdade esse não é um contexto mais considerado, porque a creche ela é considerada educação infantil a partir dos 6 meses. Então, o fato da mãe trabalhar ou não é critério para a criança deixar de frequentar a creche. É um direito da criança a partir de 6 meses. Ele não é obrigatório, como é na educação fundamental, mas é um direito. Todo mundo que queira frequentar a creche tem esse direito, porque ali hoje o trabalho que é desenvolvido já é um trabalho pedagógico. Então a criança que está lá, e eu vejo pelo Miguel que frequenta, ele tem essa possibilidade. Uma outra questão, né, principalmente no caso de pessoas com situação financeira, né, mais difícil. A creche ela tem 6 refeições por dia. Então essa criança sai de lá bem alimentada, bem nutrida, o ano né? todo. Então a gente tem essa condição aí de atendimento. Então é uma questão muito positiva, né? Que a população precisa ter esse contexto. E nós temos um desafio nos próximos 2 anos, que é aumentar o atendimento da escola integral, né? Como as crianças lá foram premiadas, hoje as escolas da zona rural já têm a possibilidade de atender todos os alunos que queiram frequentar a escola integral. Mas nós temos como objetivo estender isso a pelo menos 40% das escolas da zona urbana também. Tá bom. Rodrigo, talvez a questão da creche, se tem poucas vagas, deveria talvez priorizar as mães que trabalham fora, mas aí então Sim. a lei diz que todas as crianças têm direito à creche e Sim. que elas podem frequentar, como você explicou. Então acho que em Andradas, nesse sentido, Sim. nós estamos de parabéns. Estamos cumprindo a lei. Rodrigo, amanhã também, né, o feriado da Consciência Negra, tem várias atividades programadas lá na Praça São Benedito. Isso. A gente o local lá foi disponibilizado, né? As tendas do Festival do Boteco Nota 10 já ficaram lá justamente por causa de chuva, então não vai ter esse problema. Então é um dia de fato, né, que deve ser trabalhado essa consciência da população. Nós temos que superar a discriminação e o preconceito, né, que é uma coisa absurda ainda existir num país como o Brasil,
principalmente que tem a miscigenação toda aí, né? E a gente espera ter, né, cada vez mais aflorada a consciência. Então não é um feriado apenas, é um dia de consciência onde diversas atividades serão desenvolvidas. Verdade. A lei devia ser muito mais dura para quem pratica o racismo, viu, Rodrigo? 10 horas e 58 minutos. Vamos encerrar o Jornal da Cidade. Vamos encerrar o programa Em Dia com a Notícia hoje, conversando com o prefeito Rodrigo Lopes. Obrigado, Rodrigo. Boa semana. Sandro, muito obrigado. Só trazendo um último convite aqui, a gente vai falar depois na próxima semana também, mas o dia 6 de dezembro será audiência pública sobre a questão das raves. Então já deixar a população comunicada, né? Foi uma data que a gente conseguiu conciliar com juízes, promotores e outras autoridades. A Câmara não tem disponibilidade de agenda nesse dia, então, portanto, vai ser utilizado no plenário da Prefeitura, onde era a antiga Câmara, a partir das 19 horas, numa quinta-feira, dia 6 de dezembro. Bom que foi marcada essa data e a população pode se manifestar, viu, Rodrigo? Com certeza. Tá bom? Então, até a próxima. Boa semana. Até a próxima, Sandro. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.